Pondé, estamos aí diante de uma encruzilhada tempo e espaço, né? Para mostrar que tá difícil de escolher o caminho. Depois dessa revelação aí do ex-procurador-geral da República de que ele foi armado para matar um ministro do Supremo, o que mais esperar, hein, Pondé? Nós estamos com o mundo de cabeça para baixo. E aqui mais ainda, viu? Dando cambalhotas. Bom dia, Zé Paulo, bom dia a todos. Olha, acho que você colocou bem, assim, o mundo de cabeça para baixo e aqui dando cambalhotas, no sentido de que, primeiro, o mundo está de cabeça para baixo. Acho que a gente pode começar, por exemplo, a questão do impeachment nos Estados Unidos, certo? Do possível impeachment, que não deve acontecer, mas a tentativa de engatar o impeachment sobre o Trump, o que representa uma instabilidade em algum momento, né, se essa questão avançar, e isso, a situação da Inglaterra, aquele impasse absoluto e total de um Brexit que não tem jurisprudência para ser definitivamente decisivo. E aqui no Brasil, assim, acho que começa já a história do revés sobre a Lava Jato, mostrando que tem aí um processo de visibilização das instituições, né? Essa visibilização fruto de uma radicalização das ferramentas de mídia, né? E isso vai trazendo as pessoas para perto e expondo o próprio caso da exposição do Dallagnol e do Moro, vai expondo o Poder Judiciário no caso que está no foco, né? E a decisão, então, do STF de virar o jogo, né, de certa forma, e abrir um espaço para rever decisões da Lava Jato e, portanto, por abaixo, de certa forma, a Lava Jato, chegando, então, ao clímax de uma situação em que a noção de intriga palaciana, né, que é o que está descrito nesse caso aí, uma intriga palaciana é jogar em cima do coração, digamos, ou de um dos centros do Poder Judiciário, uma suspeita de uma trama como essa. Então, assim, nessas horas, assim, a gente sabe, é importante um pouco, né, Zé Paulo, em momentos de agonia, como dizia o velho Shakespeare, palavras ditas a um coração em agonia pode evitar que ele morra de medo. É importante lembrar que referências à dimensão conspiratória, a dimensão de insegurança com relação à verdade, o sentimento de crise institucional, Zé Paulo, é descrito desde a democracia ateniense. É descrito ao longo do final do XVIII, século XIX, nos Estados Unidos, que é a democracia, de certa forma, mais sólida, histórica e antiga que a gente conhece. Então, esse sentimento de que, às vezes, a política e a instituição é tomada por suspeita, ela é muito antiga. Hoje é pior por conta dessa radicalização das ferramentas de visibilidade que a gente tem. Mas o importante é continuar trabalhando, continuar o seu dia a dia, como diz a própria literatura filosófica, Zé Paulo, às vezes o mundo é salvo no seu pelotãozinho, como se falava no final do século XVIII, né? Nas relações imediatas, cotidianas, em que as pessoas continuam tocando, continuam trabalhando, continuam com vínculos de confiança mais próximo, e isso ajuda, às vezes, a tempestade a passar, mas, sem dúvida nenhuma, a gente está aí num vórtice novo, assim, do processo, e o Poder Judiciário, que já ameaçava há muito tempo cair nesse lugar, agora parece que é a bola da vez, né? E a credibilidade, onde fica, Pondé? A credibilidade é digamos assim, é um recurso variável e dinâmico, né? E a credibilidade, assim como a segurança pública é muito função da sensação de segurança, como falam os especialistas, né, que se tem, por exemplo, em São Paulo teria melhorado muito a sensação, a ponto do governo agora estar fazendo propaganda da polícia, de certa forma, né, um estado de respeito, inclusive por conta de uma polícia segura. A credibilidade, ela nasce de várias fontes. Por exemplo, agora, o exemplo que eu dei, a analogia que eu dei aqui no estado de São Paulo, um sentimento de melhoria, uma pequena melhoria na condição de segurança, que faz com que pessoas comecem a comparar a possibilidade de você andar em algumas regiões da cidade com alguma segurança, em contraposição, por exemplo, à tragédia que vive o Rio de Janeiro, de crescente insegurança. Então, a credibilidade, ela é função de várias fontes.
uma das fontes é justamente a sensação de credibilidade. E nesse momento, quer dizer, ao lado de um sentimento de instabilidade, digamos assim, de contaminação por intrigas palacianas do universo judiciário no Brasil, do Poder Judiciário no Brasil, a gente tem, por exemplo, indícios de que a economia, a indústria, a construção civil, o consumo, nesse mês passado, deu indícios de estar começando a melhorar de uma forma minimamente significativa, apesar de ainda ser, digamos assim, pequena. Então, a credibilidade nasce, Zé Paulo, daquele velho esforço de amadurecimento que as pessoas com um pouco de mais experiência têm, de saber que você, às vezes, deve procurar olhar para certos lugares onde as coisas funcionam um pouco melhor e não tapar o sol com a peneira, mas perceber que a credibilidade e a esperança é sempre função de uma aritmética quase infinita, porque senão a gente cai em desespero mesmo.